Aulas 3 e 4. Conhecendo o gênero textual artigo de opinião. Objetivos das aulas: apresentar o gênero textual artigo de opinião. Conhecer características do gênero artigo de opinião e os elementos que compõem a sua estrutura. Diferenciar gêneros textuais de tipos textuais. Realizar análise linguística do texto. Exercício 1. Quadro: características e estrutura de um artigo de opinião. Com base na leitura do texto 1, nas atividades realizadas e em seus conhecimentos, preencha o quadro destacando a estrutura e as principais características do gênero textual artigo de opinião. Então, nós temos o quadro aqui abaixo, olha, características e estrutura do gênero textual artigo de opinião. Primeiro elemento é tema, assunto. O uso excessivo das redes sociais e suas implicações, inclusive para a saúde mental, né? Isso se encaixa no tema, assunto. Estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois, a linguagem, né? Nós já vimos em exercícios anteriores que foi usado o padrão da norma culta da língua, né? A linguagem formal, tá? Que é aquela língua em que aquele padrão em que se usa, então, as palavras escritas corretamente, sem o uso de gírias, né? Com concordância, com a conjugação dos verbos de forma adequada, certo? Com pontuação adequada e tudo mais. Tipo textual é argumentativo, né? É um artigo de opinião que usa, então, a argumentação para se sustentar, para sustentar a ideia apresentada. Público-alvo são as pessoas que se interessem por assuntos da atualidade, tá? Pessoas em geral que se interessem por assuntos da atualidade. Local de publicação. Então, foi publicado no jornal da USP, mas poderia ser publicado em outros jornais, revistas, rádios, tanto mídias impressas quanto online, tá? Campo de atuação é do campo jornalístico. O autor é Kainan Oliveira. Inclusive, em alguns momentos nas explicações anteriores, eu me referi como autora. E não é autora, é o autor, Kainan Oliveira, tá bom, pessoal? Que inclusive está lá no final do texto, tá? Kainan Oliveira é o autor. E a finalidade, defender uma ideia. No caso aqui, o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional. Exercício 2. Análise linguística. A análise linguística de um texto é importante para abordar diferentes concepções envolvidas no emprego, no uso da palavra no texto. Entre outros, ela envolve os conhecimentos grafofônicos, né, de grafia e de sons das palavras, ortográficos, lexicais, morfossintáticos e sintáticos do texto, ou seja, os elementos linguísticos que envolvem a sua construção. Léxico, né, é do vocabulário, tá bom? E do significado das palavras, da classificação das palavras, de que palavras que são que você encontra no texto, né? Então, são elementos importantes da análise linguística. Se é substantivo, se é adjetivo e assim por diante, qual a função deles no texto, tá? Então, letra A. Conforme Henriette, para manter a saúde mental é importante não se restringir ao mundo online e observar as possibilidades que existem na vida real. Está entre aspas, né? Que é um trecho retirado do texto. Em relação às classes gramaticais das palavras destacadas nesse trecho, temos respectivamente, quer dizer, nessa ordem. Primeiramente, a palavrinha é o que? E depois a palavrinha mundo. Então, gente, olha só, a palavra é um verbo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são,
tá? É do verbo ser. Então, é um verbo. Verbo é aquela classe gramatical, é aquela palavra que indica, pode indicar uma ação, andar, correr, ler, estudar, sorrir, né? E depois, aqui eu estou dando o exemplo do verbo no infinitivo, depois eles são conjugados. Pode indicar um fenômeno na natureza, trovejar, ventar, chover, ou pode significar um estado, uma condição em que você se encontra. Eu estou feliz, ela é alegre e assim por diante, tá? Então, é um verbo. E a palavrinha mundo, que está destacada aqui, é um substantivo. Substantivo é aquela classe gramatical que atribui nomes aos seres, aos lugares, às pessoas, né, aos objetos. Então, mesa, cadeira, rua, computador, ou mesmo o nome próprio das pessoas, que aí seria o substantivo próprio, o seu nome próprio, o nome próprio do seu animalzinho de estimação, o nome próprio da cidade em que você mora, são substantivos, tá bom? Letra B. Pelas características do texto em questão, pode-se afirmar que o texto, o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional, aqui é o título do texto, se refere ao gênero crônica, pois aborda uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa no dia a dia. Crônica é um texto ficcional, tá? Que geralmente aborda situações do cotidiano de maneira engraçada ou crítica, né? Ou bem-humorada, enfim, tá? Conto é um gênero narrativo, pois é uma narrativa curta, que pode acontecer na vida das pessoas, porém não é comum que ocorra com qualquer um. Tem caráter real ou fantástico e o tempo pode ser cronológico ou psicológico, tá? Então não é uma crônica, tá? Não é um texto ficcional, não é um conto, não é uma narrativa também que pode ser ficcional, tá? Ou fantástica. Não é uma crônica, como eu disse para vocês, tá? Então, é um artigo de opinião. Por quê? Porque é um texto de cunho jornalístico, como nós já vimos anteriormente. É um texto argumentativo, que tem por finalidade expor o ponto de vista do autor em relação a um assunto de relevância social, política ou econômica. Então, é um assunto de relevância social, né? Uma questão aí que envolve aspectos socioemocionais das pessoas, tá? É um artigo de opinião. Não é um romance, que o romance é um texto longo, tanto na quantidade de acontecimentos narrados, quanto no tempo em que se desenrola o enredo. Não é um romance, tá bom? É um artigo de opinião. E letra C. No texto, o uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional? A partir de uma análise na linguagem utilizada, nota-se que fizeram uso de uma linguagem, nós já abordamos isso também, vocês vão saber. Uma linguagem popular, informal, aquela linguagem descontraída, em que às vezes se fala gírias e tudo mais. Não, não é essa. Usou-se uma linguagem padrão da língua, o padrão da norma culta da língua, como eu já expliquei para vocês. Usou uma linguagem técnica, usando termos técnicos, mas ao mesmo tempo despojada? Não, não usou uma linguagem técnica. Usou uma linguagem científica e informal? Coisas que não combinam muito usar é difícil combinar linguagem científica com linguagem informal, né? Linguagem científica também é um padrão de norma culta da língua, mas nesse artigo foi usada o padrão da língua, né? Uma linguagem padrão, a linguagem da norma culta da língua. Certo, pessoal? Então, hoje eu vou parando por aqui. Eu espero ter contribuído com vocês com mais essa correção. Um grande abraço, até a próxima. Aguardo vocês para as próximas correções e eu conto com os comentários de vocês aqui sobre o vídeo, o que vocês estão achando dessas correções.
e a contribuição de vocês nos comentários a respeito. Podem dar a opinião de vocês, tá bom? Conto com a opinião de vocês e com os comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima.